Viviane, mãe de uma autista não verbal, e neste canal nós conversamos a respeito da maternidade atípica e os desafios que a gente enfrenta ao longo dessa jornada. E hoje eu vou falar para vocês sobre as terapias que o Pedro está fazendo e como está a fila no SUS para o atendimento dele. Sim, o Pedro está na fila do SUS já faz 1 ano e 7 meses, né? 1 ano e 7 meses que ele está nessa fila, ele está na posição 52. Né? Então assim, ele tá longe ainda, as vagas são bem limitadas, mas o lugar que a terapia que ele tá nessa fila é um dos melhores centros de São Paulo. Então é o AMA, que é a Associação Amigos do Autista, e lá as terapias são 15 horas semanais, que é assim, é um sonho de qualquer mãe de autista que ele tenha todo esse suporte de atendimento. Enfim, enquanto essa vaga não sai, o Pedro ele passa pelo convênio médico, que eu tenho o convênio médico dele. Assim, eu peguei o convênio mais básico possível para que ele conseguisse pelo menos fazer as terapias. Então, assim, não é um convênio caro, mas é um convênio que atende esses requisitos para fazer as terapias dele e, quando necessário, passar no neuro, no pediatra, alguma coisa do tipo. Mas eu peguei esse convênio justamente para as terapias dele. E assim, seria lindo, seria maravilhoso se toda criança que tivesse com a sua suspeita de autismo ou com seu laudo, elas tivessem acesso às terapias de maneira mais rápida. Mas não é o caso e não é a realidade, né? Eu demorei muito para conseguir as terapias do Pedro. Eu já contei isso pra vocês, mas eu vou dar uma resumida. Quando o Pedro, a gente tava com a suspeita, ele não tinha convênio ainda dele. Então eu acabei fazendo um convênio, mas esse convênio que eu fiz, ele tinha uma carência para terapias. E é importante falar que quando você faz um convênio e você não tem o laudo ainda, ele não tem obrigação de liberar a carência. Mas quando você faz um convênio e você tem o laudo já, ele é obrigado a dispensar essa carência que tem, porque as terapias são tratadas dentro do convênio como exames especiais. E eu não sabia disso, como se fossem exames especiais. Então esse exame especial tem uma carência de um tempo. Então eu tinha acabado de fazer o convênio pro Pedro e não conseguia passar ele pela terapia do convênio. Então eu fui atrás de uma terapia que eu pagasse, e eu paguei particular. Paguei durante 7 meses terapias particulares, não é barato, é caro. Assim, eu gastei o que eu tinha, que eu não tinha pra pagar essas terapias, e assim, não vou mentir, foi uma facada no nosso orçamento aqui da casa. Mas eu precisava saber o que meu filho tinha e a gente optou por isso. Então eu paguei as terapias pro Pedro, eu fiz durante 7 meses a terapia. Só que era uma terapia convencional, não era uma terapia ABA. E quando foi no final das terapias do ano, assim, mais ou menos, as terapeutas me chamaram e falaram que o Pedro precisava de ABA, que as terapias que elas estavam fazendo não estavam sendo adequadas e que ele não estava atendendo os requisitos, né, para continuar. Então eles dispensaram o Pedro e aí eu fui correr atrás de um neuro. Pra vocês terem ideia, eu fiquei 3 meses na fila de um neuro. Fiquei 3 meses esperando conseguir marcar a consulta, o Pedro 3 meses sem terapia. Quando eu consegui marcar a consulta, passei com uma neuro, ela passou o encaminhamento pra clínica pra fazer as terapias ABA. E aí foi outra luta com convênio também. Demorei mais 2 meses para conseguir uma terapia, e só consegui porque eu fiz uma reclamação. E é importante que vocês saibam que o convênio, ele atende muito rápido quando você faz 2 tipos de reclamação. Uma é no site Reclame Aqui e a outra é diretamente na ANS. Se você faz reclamação nesses 2 órgãos, é impressionante como o convênio responde muito rápido. Porque assim, eu tava 2 meses esperando nada, eu ligava lá, não tinha vaga, não adianta, tinha que esperar e tal. Eu fiz a reclamação, sem brincadeira, em 1 semana eles me responderam a reclamação. Em 1 semana conseguiram uma vaga numa clínica e já me mandaram as datas para ir lá. Então assim, valeu a pena ter reclamado. Então, aí, sendo nessa parte, eu consegui apenas meia hora. Eu já tinha os relatórios que eu tinha da outra clínica, e aí eu levei nessa nova clínica, consegui meia hora de cada terapia. Então assim, gente, é complicado. Porque assim, eu fiquei nessa clínica até o laudo do Pedro sair. Enquanto o laudo do Pedro não saía, eu não conseguia aumentar as horas das terapias dele. Então ele fazia meia hora de psicóloga, meia hora de fono e meia hora de TO. O que uma criança autista vai conseguir em meia hora de terapia, de 3 terapias só? Não teve avanço nenhum, né? Não tinha como ter avanço nenhum. Então, quando eu fiz o tempo,
naquela terapia para me levar pro neuro. E aí eu levei pro neuro, isso foi em maio de 2023, eu levei pro neuro os relatórios que eu pedi, e aí lá ele fez o exame clínico, tudo mais, e aí diagnosticou o Pedro com autismo, e aí sim eu consegui, né, mais horas. Com convênio, eu sei que tem muita gente que tem problema com convênio, mas eu não tive, assim, o convênio liberou as horas tranquilamente. Meu problema foi com a clínica não liberava as horas, dizia que não tinha agenda, que não podia, e aí eu fui uma briga, nossa, eu fiquei brigando, acho que muito tempo, desde que eu peguei o laudo, que o convênio liberou as horas a mais, eu fiquei brigando com a clínica muito mesmo pra eu conseguir as horas certinhas pro Pedro, brigar, tanto brigar, eu consegui, enfim, uma carga horária, mas também era meia hora por dia de cada terapia. Então assim, olha, eu ia todos os dias, eu moro no Jaraguá e a clínica era na Lapa, e eu ia todos os dias pra clínica, porque era meia hora disso, meia hora daquilo, tinha dia que eu ficava uma hora, tinha dia que eu ficava meia hora, então assim, era bem picado, e a gente tinha um problema muito grande com essa clínica, porque essa clínica, ela fica na Lapa, e ela também tem uma rede em Osasco, eu não vou falar o nome, mas eu acredito que muita gente vai saber qual que é. E nós tivemos muitos problemas com eles, porque era uma troca absurda de terapeuta. Muito, eu não sei como tá hoje lá, graças a Deus eu saí de lá, mas era uma troca absurda. Então assim, como que uma criança autista ela vai progredir se ela vive trocando de terapeuta? Aí cada terapeuta tinha um método. Aí quando entrava um terapeuta novo, tinha que fazer tudo de novo. Então assim, não adiantava nada, parece que a gente tava dando murro em ponta de faca. E foi assim um bom tempo, eu fiquei lá um bom tempo. Com aquela esperança, sabe, de que vai melhorar. No fundo você tem aquela esperança de que vai melhorar e o medo de sair e não conseguir ir outro lugar. Acho que o medo me moveu muito, porque eu falei assim, eu não vou sair, porque se eu sair eu não vou conseguir ir outro lugar, não vai dar certo, eu não vou conseguir, meu filho vai ficar sem terapia. Meu medo era o Pedro ficar sem terapia. Eu falei assim, meu Deus, se eu sair, o Pedro ficar sem terapia, mal ele tá fazendo, vou deixar. Até chegou uma hora que eu pedindo muito a Deus que desse uma luz assim pra gente, que sei lá, aparecesse alguma coisa muito importante pra gente. E aí a clínica deixou de atender o meu convênio. De uma hora pra outra. Isso foi tipo assim, eu fui fazer o atendimento na sexta, fiz o atendimento normal. Chegou no sábado de manhã, chegou um comunicado falando que segunda-feira eu já não ia mais atender meu convênio. E aí deu aquele misto de desespero, porque eu falei assim, meu Deus, meu filho vai ficar sem terapia? E aí eu liguei na Intermédica e isso aqui no convênio dele, e isso aqui é interessante dizer pra vocês. Se vocês não conseguem falar o que vocês querem com o primeiro atendente, desliguem e liguem novamente. Tentem falar com outros atendentes, porque o atendimento parece que não é central. Às vezes você fala com 3 atendentes, pro 4º atendente te dá um ok. E foi o que aconteceu. Eu falei com 3 atendentes, os primeiros 3 atendentes falavam que não tinha clínica disponível, que não tinha vaga, ou que as clínicas eram muito longe. E aí me passaram clínicas absurdamente longe daqui de casa. Eu falei, não, preciso de uma clínica mais próxima. E aí eu desliguei pela 3ª vez, na quarta-feira eu rezei e falei assim, meu Deus, abençoa alguém que tenha capacidade de me atender. E aí na 4ª tentativa, um atendente com boa vontade e boa disposição me atendeu. E aí ele falou assim, olha, eu tenho alguns lugares aqui disponíveis de terapia. Primeiro que eu expliquei toda a história pra ele, né, quase chorando, desesperada. E aí ele falou assim, bom, vou te ajudar, peraí. Ele procurou ali na região, tinha algumas clínicas, e ele me falou de um bairro que eu não conhecia. Eu falei assim, sabe quando aquele estalo na sua mente? Eu falei, deixa eu jogar no Google. Vou jogar no Google esse bairro, porque eu não conheço por bairro, às vezes é um bairro próximo, a gente não sabe, né? E aí ele me passou o bairro e eu joguei no Google. E de carro tava dando 15 minutos. Ou seja, era um lugar perto. Eu falei assim, então 15 minutos daqui de casa é super perto, é do lado, né? É um bairro do lado, não é? Aí eu falei assim, não, vai nesse. E ele me passou o contato deles. E aí eu já liguei lá, mandei mensagem, porque era no sábado, né? Eu nem sabia se a clínica estava aberta de sábado lá. Normalmente as clínicas são abertas de sábado, mas eu não sabia, então eu vou mandar a mensagem era de manhã ainda, né? Consegui mandar mensagem, no mesmo dia a pessoa de lá me retornou. E aí eu expliquei toda a situação pra ele, disse que meu filho estava sem terapia, a clínica que ele estava dispensou ele, assim, do nada, não conseguia, ele ia ficar sem terapia, ele precisava muito e tal. Ele falou assim, olha, Vênia, eu vou conseguir pra você, eu vou ver aqui, mas eu vou conseguir te encaixar, tipo, meia hora de cada terapia, só pra pegar sua vaga. E aí, você com a vaga aqui dentro, aí a gente vai manejando as terapeutas.
Aí eu falei, tá bom. 2 semanas depois eu tava começando a fazer terapia na clínica que o Pedro está hoje. E graças a Deus, não demorou muito. Eles já conseguiram as horas que o Pedro precisava. Inclusive conseguiram que o Pedro ficasse 1 hora em cada terapia, porque lá ficava meia hora. Tipo assim, por exemplo, o Pedro precisava de 2 horas de psicóloga. Na outra clínica eu fazia meia hora em 4 dias. Lá aí, nessa clínica eu consegui que ele ficasse 1 hora por dia, então ficou 2 horas, as 2 horas ficaram 2 dias, né? E a questão da outra clínica, que eles falavam assim, ai, mas ele não aguenta ficar 1 hora, o Pedro não aguenta ficar 1 hora. E eu acreditava que ele não aguentava, mas tinha dias que quando era uma terapeuta nova que ainda não estava aprendendo, ele ficava mais tempo. Eu falava assim, ué, o Pedro tá conseguindo mesmo? E aí depois conversando com os pais de lá, não é que ele não aguentava ficar meia hora, é que ele só dava meia hora. E sem contar que eles colocavam muitas crianças juntas, e aí era problema, né? E já tinha a questão da socialização, que ele já não socializava. Com muitas crianças, sem atenção devida, babou tudo, babou geral. E aí o Pedro, nessa clínica, eu consegui fazer 1 hora com ele. E ele ficava, eu falei assim, olha que interessante. O Pedro fica 1 hora assim. Porque depende muito da terapeuta, né? E as terapeutas de lá são os amores, elas são assim, solícitas, elas me passam o feedback das terapias todos os dias, como que foi, me dão dicas quando eu preciso. Eu falo assim, o Pedro tá fazendo isso, aquilo, você pode fazer tal coisa. Então assim, é um tratamento muito bom. E desde que ele entrou nessa clínica, ele não teve mudança de terapeuta. Ou seja, ele tá super acostumado com as meninas, e as meninas são uns amores, assim, são uns amores. E o Pedro tá tendo um avanço muito significativo. Porque assim, a gente fala, ele é não verbal ainda, mas ele já está se comunicando de uma forma diferente, mas está se comunicando. E isso eu devo às terapias, né? E as meninas que têm se esforçado muito, muito em ajudar. E essa minha jornada com as terapias, ela vai me dando aquela sensação de que eu tô tentando, mesmo que o mundo não queira. Essa sensação que eu tenho às vezes, que a gente tenta, mesmo que o mundo te faça fazer o contrário. Então assim, pra você mãe hoje que tá aí na luta pra conseguir uma vaga, continue, não desista, de verdade, é muito difícil, é muito complicado manter nossos filhos sem terapia, mas vai fazendo sua parte em casa, vai tentando do seu jeito. Eu sei que é difícil, eu não consigo ainda trabalhar com o Pedro de maneira muito efetiva, né, na parte de terapêutica, né, porque eu não sou terapeuta, mas eu tento incluir ele nas funções, tento dar autonomia para ele o máximo possível, tento incluir ele nas coisas da casa. Pega isso aqui, vamos fazer aqui, vamos ali, vai no banheiro. Então assim, aos poucos ele tá entendendo, ele já entende muita coisa, mesmo que ele não fale, ele entende muito os comandos, ele já tá entendendo muitos comandos, e a gente vai trabalhar essa comunicação dele dessa maneira. 1 hora a fala vai vir, se Deus quiser, a fala vai vir e vai facilitar a nossa vida. Mas se a fala não vir, a gente vai conseguir cuidar dele do mesmo jeito, porque ele tá, graças a Deus, com essa intervenção terapêutica. E agora eu quero saber de vocês, me contem aí como que tá, em que pé tá a terapia dos seus filhos. Vocês conseguiram vaga? Vocês fazem terapia particular? Vocês fazem terapia pelo SUS? Como que vocês sentem que isso afeta a vida do seu filho e da sua família? E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais mães. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!